E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos à Mansão X, o canal exclusivo dos X-Men. E no vídeo de hoje nós vamos falar da 10ª edição, A Chegada de Quasar, de 1965. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Nossa história começa, como sempre, na sala de perigo, com os X-Men treinando, com a supervisão do líder de campo, Ciclope. Ciclope nota que o anjo não apareceu ao treino. Ele acha estranho, pois ele nunca havia faltado. Então todos vão checar o que houve. Eles entram no quarto e veem o anjo assistindo o jornal. Ciclope o repreende por faltar ao treino. Mas o anjo fala que todos deviam ver essa matéria. Um grupo de exploradores estavam na Antártica, e um dos exploradores havia se perdido, e já dado como morto. Até que de repente, carregado ao acampamento por um homem estranho que usava apenas peles de leão. Aparentemente, um estranho tigre-dente de sabre acompanhava o primitivo, que acabou gerando pânico entre os membros da expedição. E por um milagre, nenhuma baixa foi registrada. O homem e a fera desaparecem depois da confusão. Os X-Men ficam surpresos com as imagens. Fera sugere que o homem primitivo seja um mutante. Então, minutos depois, os X-Men entram correndo no escritório do Professor X. Ciclope fala sobre a reportagem da TV. O professor fala que já sabia sobre o ocorrido, pois recebeu uma ligação de Washington sobre o Homem Selvagem. Mas o professor fala para os X-Men não se preocuparem, pois ele não era um mutante. Ciclope pergunta como ele tinha certeza disso. O professor fala que se ele fosse um mutante, o cérebro já teria o detectado. Fora também a telepatia, que também teria acusado. Os X-Men reclamam, pois já estão há algumas semanas sem saírem em missões. O professor concorda. Então ele permite que os X-Men investiguem esse caso. Então os X-Men saem da sala correndo felizes e empolgados com a mais nova aventura. Enquanto isso, Ciclope tem uma reunião com o Professor X. O professor fala que mesmo não tendo mutantes, essa missão ainda assim tem seus perigos. Ele fala que confia plenamente no treinamento que deu aos seus X-Men e confiava na liderança de Ciclope. Ciclope agradece a confiança. Dias depois, os X-Men chegam à misteriosa região polar e começam sua jornada ao desconhecido. Eles começam a procurar o local com o mapa. Até que Ciclope avista o local das filmagens. Só que eles acharam uma cratera. Então, de repente, a neve começa a se levantar devido às rajadas de Ciclope. E depois, eles descobrem que existe um túnel secreto. E assim, eles decidem entrar indo atrás desse selvagem. Horas depois de descer no túnel, eles percebem que começa a esquentar. Então o anjo decide voar e fazer um reconhecimento do terreno. O anjo encontra uma espécie de cemitério de animais. Só que os ossos não são de animais comuns, parecem de monstros. Quando emerge da gigantesca caverna, o anjo ouve um urro assustador do alto. E ao se virar, ele vê um pterodátilo. Ele não acredita no que seus olhos veem, mas o mutante não pode perder tempo com devaneios, pois os assassinos alados o atacam. O anjo escapa graças às rajadas ópticas do Ciclope. Os X-Men ficam espantados com o que vem. O Fera fala que eles vieram parar numa era tropical enterrada profundamente nos desertos gelados da Antártica. Mas a flora e a fauna são pré-históricas. Plantas e animais que foram extintos da superfície da Terra eras atrás. Ciclope fala que encontraram um verdadeiro mundo perdido. O anjo fala que vai continuar o reconhecimento da área. Os X-Men começam a explorar o local. De repente, alguma coisa vem em direção deles. Ciclope manda se prepararem. Eram guerreiros primitivos, montados em gigantescas aves carnívoras. Eles começam a atacar pedras. Quando elas atingem o chão, os X-Men percebem que não eram pedras, e sim mísseis rudimentares carregados com gases vulcânicos. Devido ao gás, todos os X-Men caem, menos o Fera, que ataca os guerreiros. Ele começa a desviar de várias flechas.
E Fera vê que esses guerreiros não são tão primitivos assim, que na verdade são bem engenhosos. Subitamente, um feroz grito de guerra corta o ar, fazendo com que os estrangeiros primitivos fujam aterrorizados. Mas no meio da fuga, eles acabam levando a garota Marvel. O Tigre Dente de Sabre segue o grupo até o pântano, mas retorna com o chamado do Selvagem. O Selvagem vai até os X-Men e fala que seu nome é Quasar. O Fera fala que está em débito por salvar sua vida e de todos. Quando o Ciclope acorda, ele e os outros não entendem o que está acontecendo, mas o Fera fala que Quasar o salvou. Eles tentam conversar, mas Quasar não sabe falar direito o idioma deles. E assim começa uma confusão entre eles, gerando uma pequena briga. Ciclope tenta parar a briga, mas Quasar pensa que eles queriam atacá-lo. Quando de repente, outro grito poderoso de guerra é ouvido. É Magor, o Homem Macaco, inimigo de Quasar. Então eles começam uma briga violenta. Mas Quasar é mais rápido e ágil, assim desarmando ele e finalizando a briga. O Homem das Cavernas rapidamente foge. Os X-Men pedem ajuda de Quasar para achar Jean, pois ela foi levada pelos Homens do Pântano. Quasar consegue entender eles e aceita ajudá-los. Então eles partem, indo floresta dentro. Enquanto isso, o anjo continua sua missão de reconhecimento. O anjo fica impressionado com aquele mundo, com todas aquelas criaturas. Mas então, ao desviar dos brontossauros, o anjo não consegue escapar da rede atirada sobre ele com perfeição. Pouco depois, o anjo é feito prisioneiro pelos homens do pântano e levado até a cidade deles, uma vila cercada por um muro primitivo. Lá dentro, o anjo encontra a garota Marvel. Ele pergunta para Jean dos outros. Ela fala que eles estão salvos, mas esses selvagens pretendem sacrificá-los. Então, eles são levados até o topo da estranha pirâmide. Quando chegam ao topo, os homens do pântano descem novamente, deixando os dois prisioneiros indefesos para trás. De repente, duas enormes portas de pedra começam a se abrir lentamente, e uma forma monstruosa surge na frente deles, um Tiranossauro Rex. O anjo fala para a garota Marvel usar os seus poderes para o desamarrar, mas ela estava congelada de medo. Enquanto isso, o grupo de resgate se aproxima. Eles chegam à Vila dos Selvagens. Os X-Men veem Quasar passando ordens para o seu tigre dente de sabre, Zabu. Então, a fera parte rumo à floresta. Os selvagens percebem a presença deles e se agrupam na muralha. Enquanto isso, a garota Marvel usa sua telecinese jogando pedras para afastar a criatura. Ela se concentra nas suas pernas e assim o derruba. Ela solta as cordas do anjo e assim eles escapam dali. Só que o anjo está fraco demais e não consegue pegar altitude, e os homens do pântano o pegam novamente. Enquanto isso, o Fera escala a muralha da cidade, desviando-se das pedras atiradas em sua direção. Chegando ao topo, o Fera parte para cima dos selvagens. Na base da muralha, Ciclope usa suas rajadas ópticas para fazer uma abertura. Mesmo assim, Ciclope percebe que não será nada fácil atravessá-las. De repente, o monarca das selvas emite um rugido assustador. E dos limites do pântano, vários rugidos vêm em sua resposta. Uma horda de mastodontes, liderados por um tigre dente de sabre. E numa fúria terrível, eles invadem a vila. Quasar e os X-Men entram em seguida. E num poderoso ataque combinado, eles derrotam os homens do pântano. Do outro lado, o tigre afugenta os últimos selvagens, salvando a garota Marvel e o anjo. E assim, os X-Men se agrupam. Com o fim da batalha, Quasar guia os cansados X-Men até a entrada da caverna que os leva ao mundo da superfície. Ciclope agradece ao Quasar, mesmo sem ele entender direito o nosso idioma. Quasar só fala que o mundo deles é lá em cima, e o seu mundo é a selva. Que ele é o rei das selvas, e para não voltarem mais. Então os X-Men vão para o túnel. Ciclope agradece por ele não ser um mutante. Assim, os X-Men entram no túnel,
Quasar faz um sinal para os mastodontes, e a entrada é coberta por toneladas de rochas. Assim, deixamos o monarca das selvas, com um grito de vitória reverberando através das planícies do mundo que o tempo esqueceu. E esse é o fim da história. Eu peço desde já para que vocês deixem um like, isso ajuda muito o canal. Deixe os seus comentários, eu vou adorar ler. E se vocês gostaram desse vídeo e não conheciam o canal, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. A gente se vê, pessoal. Falou!